Olá, todo mundo quer proteger o patrimônio que lutou para construir, né? Deixar a família segura? E isso é um desejo universal. Só que nesse caminho tem muita armadilha, muita desinformação. Por isso, hoje, a gente vai desvendar uma das soluções mais famosas e mais polêmicas, a holding familiar. Vamos separar o que é verdade do que é pura conversa. Pois é, a grande pergunta que não quer calar é essa. Como é que se garante que aquele patrimônio suado de uma vida inteira chegue mesmo nas mãos dos herdeiros? E mais, sem ser devorado por processos caríssimos que se arrastam por anos. E o pior de tudo, sem causar briga na família. É uma preocupação que tira o sono de muita gente, e com toda razão. E é bem nessa hora que aparece a tal da holding familiar. Para muita gente soa como uma solução mágica, sabe? A resposta para todos esses problemas. Mas a verdade é que, na prática, é um conceito que está cercado de confusão. A maioria das pessoas não entende direito o que é, e isso acaba gerando um monte de equívocos. Então, o nosso objetivo aqui hoje é muito claro. Vamos separar o joio do trigo. A gente vai desmistificar de vez esse sistema de holding familiar para que todo mundo consiga entender o que é de verdade e como funciona. Bom, vamos começar do começo, pelo básico. Afinal, o que é exatamente uma holding familiar? Colocar os pingos nos is aqui é o primeiro passo para acabar com essa confusão toda. Muita gente pensa exatamente assim. A ideia parece super simples, né? Você vai lá, cria uma empresa, um CNPJ e pronto. Joga todos os imóveis, os investimentos, tudo lá para dentro. Fácil, né? Parece até bom demais para ser verdade. Pois é, e essa simplicidade toda é, na verdade, um dos maiores mitos que existem. Achar que uma holding familiar é só uma empresa é uma simplificação que não só está errada, como pode ser bem perigosa. A realidade é bem mais sofisticada. Olha, o ponto-chave é este aqui. Holding familiar não é uma coisa, é um sistema. Pensa numa arquitetura jurídica complexa que pode usar uma, duas, várias empresas para organizar o patrimônio e, o mais importante de tudo, para planejar a sucessão de um jeito inteligente e eficiente. Não é um cofre onde se joga tudo dentro. É mais como a planta de um prédio, um plano de ação super detalhado. Ok. Agora vamos entrar no assunto que talvez seja o mais famoso e também o mais mal compreendido de todos: a relação da holding com aquele processo que todo mundo teme, o inventário. Essa aqui é a grande promessa, a que atrai a maioria das pessoas. A ideia é de que, se você montar uma holding, seus filhos, seus herdeiros, vão ficar livres daquele pesadelo do inventário. É uma afirmação muito poderosa, não dá para negar. E aqui vem a grande surpresa. Do jeito que é dita, essa afirmação é um mito. Mas calma, a verdade por trás desse mito é ainda mais interessante. E, na real, muito mais eficaz. A grande sacada está no como o sistema funciona. Presta atenção, ele não evita o inventário lá na frente. Ele faz com que o inventário se torne desnecessário. A sucessão é toda organizada em vida. Imagina assim, as cotas da empresa, dona dos bens, são doadas para os herdeiros, mas com cláusulas que mantêm todo o controle e o direito de uso com os pais. Quando os pais se vão, essas cláusulas simplesmente caem, perdem o efeito. E aí, o controle total passa para os herdeiros, de forma automática, sem precisar de juiz, sem processo. É por isso que a necessidade do inventário desaparece. Certo. E já que a gente está falando de inventário, não tem como fugir do assunto dinheiro. Afinal de contas, qual é o impacto financeiro real de optar por uma holding? Essa é a pergunta que vale R$1 milhão, né? Aquela que mexe com o bolso. Dizem que o custo de planejar agora é muito menor que o de remediar o problema depois. Mas será que isso é verdade mesmo na prática? Sim, com toda certeza, isso é a mais pura verdade. Um sistema de holding familiar bem planejado, bem executado, é, sem sombra de dúvida, muito mais econômico do que encarar os custos de um inventário. E a diferença fica muito clara aqui. De um lado, o inventário. O que ele é? Um custo lá no futuro totalmente incerto e com impostos como o tal do ITCD, que a gente sabe que só sobem. Do outro lado, a holding. É um custo agora, no presente, mas é planejado, traz clareza, previsibilidade, a família sabe exatamente com o que está lidando. E só para a gente ter uma ideia, em números, o benefício econômico aqui pode ser gigantesco. Estamos falando de uma economia que pode chegar a 70%, 80%, até 90% do que custaria um inventário. É uma diferença brutal, que pode literalmente salvar o patrimônio da família.
Beleza, já falamos da economia, mas tem outra grande promessa que sempre vem junto com a holding, a tal da blindagem patrimonial. Vamos dar uma olhada no que essa palavra realmente significa nesse universo. É comum, muita gente procura uma holding achando que ela é tipo um cofre forte impenetrável. Uma maneira de blindar os bens contra tudo e contra todos, sabe? Credores, problemas em casamentos, disputas, qualquer coisa. Mas muito cuidado aqui. Essa ideia de blindagem total é outro mito e um mito bem perigoso. Uma holding não é uma ferramenta para fazer coisa errada, como fugir de dívidas que já existem. Ela não é uma capa da invisibilidade para o patrimônio, de jeito nenhum. A diferença aqui é fundamental. A palavra blindagem soa como algo para esconder, para cometer fraude. Já a palavra proteção, esse sim é o objetivo real. É um planejamento preventivo, totalmente dentro da lei, que organiza os ativos para proteger a família de riscos futuros, riscos que ainda nem existem. Pensa, por exemplo, numa dívida que um herdeiro possa contrair lá na frente. E para fechar, vamos a um ponto que é essencial. Aquela ideia de que a holding é tipo um produto de prateleira, sabe? Que serve para todo mundo do mesmo jeitinho. Muita gente acredita nisso. Que montar uma holding é como seguir uma receita de bolo. É só misturar os ingredientes na ordem certa e pronto. Um modelo único que vai servir para qualquer família. Isso, obviamente, é um mito gigante. É só parar para pensar um segundo. Uma família é igual a outra? O patrimônio das pessoas é o mesmo? Os objetivos são iguais? Claro que não. Por isso, um sistema de holding só funciona de verdade se for desenhado sob medida, sabe? Como um terno de alfaiataria. Ele tem que levar em conta a estrutura daquela família específica, os bens que ela tem e, principalmente, os objetivos de vida de cada um. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A holding familiar, sem dúvida, é uma ferramenta poderosíssima. Mas não é uma solução universal. A pergunta de verdade não é se o sistema funciona. A pergunta é qual é o sistema certo para cada família. E a resposta para isso está sempre num planejamento personalizado. Um planejamento que transforma aquele desejo meio abstrato de proteger a família em uma estratégia concreta, real, para o futuro.